orientação se perde um pouquinho. Se perde bastante. Eu acho que se perde bastante. Na realidade, o museu, ele tem muito visual, muito visual. E se tu não te preparares para ir direto, porque tem uma hora que nós saturamos visualmente. Então tu tem que te preparar, eleger obras e ir com as obras decodificadas. Aí tu reconheces, tu não aprendes. Tu reconheces e aí a coisa é muito mais prazerosa. Tudo é mais prazeroso. Esse, enfim, é o trabalho que você faz. Esse é o trabalho que eu tento fazer. Faz aqui, né, e faz na viagem. E faz na viagem para que as pessoas possam absorver. Absorver melhor, porque aí quando, por exemplo, nós estamos falando da Flandres, que era uma região muito rica economicamente, que teve quase que uma rivalidade para fazer um renascimento como Florença, e sendo que o florentino é muito mais conhecido que o renascimento da Flandres, por razões que aqui só aconteceu na pintura e lá aconteceu na literatura, na música, na arquitetura, enfim, ele foi muito mais amplo, mas é de um vigor também aqui o pré-renascimento, de uma força, de uma importância, inclusive pela pintura a óleo, e de histórias magníficas que tu tem o Ducado da Borgonha, tu tem uma série de coisas que acontecem na época e trazem um sabor especial à obra quando tu conheces. Quer dizer, é quase como rever um amigo que há muito tempo tu não vias. Eu acho que é essa a sensação. É a diferença entre simplesmente olhar e ver. Se extasiar com a obra, evidentemente, pelas cores, né, pelas imagens, mas perceber, né? Perceber mais profundamente. E ter a emoção aumentada, evidentemente, em função dessa percepção, que só com uma guia, com uma Tânia possível ter, eu não teria. Não, dá para fazer, nós temos inclusive alguns cursos que é a história da arte através dos grandes museus, que a gente faz um roteiro de 1 hora, 2 horas, um turno, 2 turnos, dependendo da possibilidade. Então se traça pelas salas, para as pessoas irem qual a obra de cada sala mais importante, se faz um estudo da obra, também é possível, mas sempre uma boa preparação para qualquer coisa, para uma viagem, qualquer... Aí tem um prazer especial. Né? Sem dúvida. Tem, com até certeza. Porque a viagem é a arte dos ociosos. E é onde mais se aprende, né? É verdade. Eu não sabia que era a arte dos ociosos, mas eu descobri que eu adoro o ócio. Esse é o título de um livro do Hermann Hesse. Ele fala sobre as viagens dele e intitulou A Arte dos Ociosos. Olha, eu adorei isso. Adorei, vou adotar como lema. Você faz grupos, né? Para viagens. Eu faço, é uma coisa muito interessante. Viajar sempre foi uma outra paixão e eu viajava com a família, com meu filho e nunca tinha viajado em grupo. Eu fui cobrir uma exposição em Nova York, um grupo de alunos, isso era 1999, me parece, acabou descobrindo e foi o primeiro grupo, vamos dizer, informal que eu fiz. Então estamos em diversos museus, depois aqui em Bienais de São Paulo, exposições, mas quando eu fiz 10 anos, eu nunca quis fazer as viagens com regularidade. Quando completou 10 anos de curso, foi meu marido que me disse, eu acho que tu deve isso às tuas alunas. Eu disse, ok. Então eu vou fazer, mas é só essa, 10 anos, enfim. E lá fomos nós, fomos a Paris e, surpresa, eu amei de paixão. Levar um grupo de alunas, nós éramos 30 e poucas pessoas, foi uma família artística. Todas alunas aqui todas as alunas da PUC. Todas as alunas da PUC, é a condição. E voltada especificamente para a área da pintura. Pintura, escultura e arquitetura, não podia deixar de ser. Claro. E aí aconteceu que se tornou uma tradição. Então, primeiro ano fomos a Paris, segundo Bruxelas e a Holanda, a Amsterdã, basicamente, que é o lugar que eu mais morei, que eu mais conheço. Depois fomos Grécia e Turquia, numa viagem inesquecível. Desculpa, fizemos toda a Itália. Então, uma viagem muito cansativa, muito artística. E o ano que vem estamos cogitando... Você faz isso regularmente, então? Todo ano agora. Né? Todo ano, e é uma paixão. Eu aguardo, acho que mais que as alunas, eu aguardo, porque o que eu falo, a visão do outro é tão importante na arte, a vivência, a emoção do outro também é tão importante, mesmo que o conhecimento, todo o cabedal teórico, técnico, histórico seja importante, quando tu percebes a emoção do outro, a empatia do outro, tu aprendes muito. E o melhor é ver essas alunas progredindo, quase expertas em arte.
arte hoje, ó, que fazem, reconhecem, quase choram quando reencontram uma obra que elas estudaram tanto durante o semestre. E é uma viagem divertida, é um grupo que tem em comum um interesse artístico. Então, evidentemente que toda visita antes é explanada, e lá normalmente eu uso o Whisper, né, o sistema de escuta. Eu me cadastro em todos os museus, eu sou autorizada a guiar os grupos nos museus. Então, eu já me cadastrei no Louvre, agora na Uffizi, em todos os grandes museus que a gente passa, eu me cadastro antes e recebo a permissão que eles dão de, inclusive no Vaticano eu recebi a permissão de guiar, não como guia autorizado pelo Vaticano. Bom, agora nós vamos fazer Viena, Berlim, então já começo agora, janeiro, a me cadastrar nos museus, começa uma troca de correspondência, eu mando meu currículo, mando tudo, recebo as autorizações, recebo hora marcada para visita. Tu vês uma coisa interessante, nós estávamos visitando a Villa Borghese em Roma, e houve uma visita da Rainha Rania, na hora que nós estávamos visitando, da Jordânia. É uma das mais bem vestidas do ano, né? Linda, maravilhosa. E ela é muito linda. É uma das 5 mais bem vestidas do ano. Menina, ela é uma obra de arte. E nós estávamos lá, e aí a curadoria do museu veio e me identificou quem era a Tânia Bian, me identificou, eu estava fazendo o meu tour, vi aquela movimentação, não dei bola. Toda a Villa Borghese foi esvaziada, só ficamos nós. Nós tivemos o acesso de continuar a nossa visita, por ter sido cadastrada, por tudo isso, continuou. Eu achei maravilhoso, que era só seguranças, e eu nunca tinha tido um museu só para mim. Deixa eu dar um palpite aí. A Villa Borghese tem a ver com o Palácio Pitti. Palácio Pitti é em Florença. Palácio Pitti é em Florença. Borghese e a Borghese em Roma, que é a herança da família Borghese. Tá certo? Eles fizeram uma série de papas na época do Renascimento. Foi uma família de colecionadores italianos. A irmã do Napoleão, a Paulina Borghese, acaba casando com o príncipe Borghese. É por isso que a França acaba adquirindo, Napoleão compra do príncipe algumas obras de arte. Por isso que você é professor da história da arte. É verdade. A história da arte envolve as famílias também. As famílias, pequenos rumores, assim, uma boataria. Especialmente naquela época, né? Eu acho que eu digo que são artifícios para prender a atenção para fatos muito relevantes. Sem dúvida. E eu normalmente digo para as minhas alunas, enquanto elas estão lembrando as fofocas da arte, elas estão no primeiro estágio. Quando a fofoca remete à técnica, elas chegaram no estágio final. Mas é uma maneira divertida de estudar arte, que tem maneiras divertidas de ver, de estudar, de conhecer. A arte é muito mais rica do que a gente pode imaginar. E todo mundo tem uma certa tendência a se afastar por ela ser, talvez, elitista. Não tem nada disso. A arte, não existe leigo. Todo mundo que tem alguma coisa, muitos sentidos funcionando, ele pode ver arte, ele pode escutar, ele pode ver. Não é um privilégio de ricos, nem de acumulados? Não é um privilégio. Está aí uma série de museus abertos como o nosso Marx, que é ingresso gratuito, quer dizer, as pessoas passam a ter acesso à arte. Tem aqui, o que eu digo, tem que acender o fogo da paixão. E aí, instaurado esse fogo, é como um vício. A pessoa não larga mais. O professor Voltaire foi alvo e continua sendo de uma polêmica aí que ele levantou há alguns dias acerca da estética dos monumentos de Porto Alegre. Como é que rapidamente você se situou nessa discussão mais à direita, mais à esquerda, mais conservadora, mais vanguardista? Ou muito antes pelo contrário? Eu acho que muito antes pelo contrário, mas eu te falei, eu tenho uma formação de urbanista, então para mim o espaço urbano é um espaço a ser respeitado. Eu me choco bastante com as atrocidades que são feitas urbanisticamente falando. Eu acho que toda a cidade, ela tem uma fisionomia que ela deve ser preservada. A fisionomia te remete a sensações, a lembranças, a bem-estar, a segurança, a uma série de coisas. Essa fisionomia urbana, evidente que ela sofre alterações ao longo do tempo. E à medida que tu colocas um monumento público, tu estás interferindo para melhorar
para deixar a mesma coisa ou para piorar aquele entorno, aquela fisionomia. Eu acho que deveria haver sempre um cuidado muito forte na colocação de objetos. Eu nem chego na polêmica de depois de colocar, a minha polêmica é antes da colocação. É como um museu, vamos dizer. O Louvre, ele é um museu que ele não aceita expor pintores vivos. Então, quando um museu ele recebe doações, quem doa a obra, mesmo que o pintor esteja vivo, ele quer sua obra exposta. Isso é